Saúdo a todos com a paz do Senhor, falando EBD de volta e as lições bíblicas Betel Dominical, Sala dos Adultos. Hoje, a lição de número 9. Esta lição será ministrada nas nossas igrejas no dia 2 de março de 2025 e traz por título O Movimento Pentecostal no Brasil, um despertar que mudou uma nação. Sempre nos lembrando que estamos sob o tema geral, o tema do trimestre, Movimento Pentecostal, a chama do Espírito, que continua a incendiar o mundo. Que esta seja realmente a nossa oração, que a chama pentecostal ela continue a inflamar o coração dos crentes, principalmente dos crentes pentecostais, para que possamos dar continuidade à obra de Deus na face da terra. Tá bem? Como eu disse, o movimento pentecostal no Brasil será o tema desta lição, e o texto áureo se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo número 19, o versículo de número 6, que está escrito desta maneira: Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Atos, capítulo 19, versículo de número 6. A verdade prática, ela nos ensina que cada membro do corpo de Cristo, à luz da palavra, deve cultivar o desejo de buscar mais de Deus para que a chama do Espírito não se apague. Tá bem? Os objetivos da lição, que são 3. O primeiro é ressaltar que o avivamento de Atos, capítulo 2, chegou ao Brasil, e graças a Deus por isso. O segundo objetivo, conhecer a chegada do pentecostalismo no Brasil. E o terceiro objetivo, identificar a trajetória pentecostal no Brasil, no nosso país. Amém? Vamos para o motivo de oração. O motivo de oração é orar para que Deus conserve a chama pentecostal no Brasil. E também, conservando ela acesa, ela se espalhe para o restante do mundo. O esboço da lição, nós temos a introdução, nós temos o ponto de número 1, o proto-pentecostalismo, o ponto de número 2, os precursores do pentecostalismo no Brasil, ponto de número 3, o avivamento pentecostal no Brasil, e a última parte, a conclusão da lição. Tá bem? Como sempre fazemos, né? Além da introdução vinda já na revista, nós fazemos algumas observações concernentes ao tema, né, as referências ao texto áureo, a verdade prática, e hoje não será diferente. Quando estávamos pensando na lição, meditando nesta lição, na importância, na relevância deste assunto para os nossos dias, eu estava pensando sobre o movimento pentecostal no Brasil. E quando nós falamos disso, nós não estamos falando ou defendendo somente uma denominação, não estamos defendendo uma ideia, estamos falando sobre uma doutrina bíblica, é um ensinamento bíblico, não é a mera ideia, não é uma mera base de uma única denominação ou de algumas denominações. Não, é uma doutrina porque ela vem da base bíblica e tem também a sua base no Antigo Testamento, a sua promessa tem o seu cumprimento no Novo Testamento, quer dizer, numa das duas partes da Bíblia. Logo, nós não estamos falando meramente de uma ideia denominacional. Não, nós estamos falando de uma doutrina bíblica, a doutrina do Espírito Santo, o Pentecoste, o pentecostalismo, o derramamento, a efusão do Espírito Santo e com ele os dons pentecostais, os dons do Espírito
Santo. Quando nós estamos falando disso, nós estamos falando, então, de promessa, estamos falando de cumprimento, estamos falando do derramamento, quer dizer, que foi o ato do cumprimento desta promessa, em Joel também, no capítulo 2, que nós chamamos de derramamento, de efusão do Espírito Santo, né? Chegando à plenitude dos tempos, a promessa se cumpre na igreja de Atos dos Apóstolos. Nós estamos falando das evidências que comprovam esta doutrina, e para nós pentecostais é vital a evidência ou falar em outras línguas, ou falar em línguas estranhas, ou o dom das línguas, a glossolalia. Isto é ponto vital para nós pentecostais. Obviamente, como sempre aconteceu e continuará acontecendo até a volta de Cristo, e se Deus quiser, será muito em breve, se Deus quiser, estes ataques, estas discriminações, estes poréns, estas falsas acusações, as falsas doutrinas, elas virão contra a palavra de Deus. Obviamente, vindo também contra esta doutrina maravilhosa. E nós vamos falar sobre os três objetivos da lição, né? Vamos ressaltar que o avivamento ele chega ao Brasil. Ele chega ao Brasil, nós vamos falar aí de 4, 5 nomes principais do pentecostalismo brasileiro, tanto da chegada quanto da afirmação desta doutrina e também vamos dizer assim, do espalhar, do crescer desta doutrina, né? A doutrina pentecostal foi a doutrina que mais cresceu, as igrejas pentecostais foram as igrejas que mais cresceram no Brasil, e por que não dizer, nós temos aí a maior denominação, a maior igreja pentecostal do mundo, né? Em termos de doutrina pentecostal, nós falaremos sobre isso. Nós vamos conhecer a chegada do pentecostalismo, como ele chega, e também falar sobre a trajetória pentecostal. Chegando, né? Falamos que ela chega ao Brasil, como ela chega e como ela se expande, como ela se espalha. Porém, eu gostaria de falar, porque o óbvio já está na lição, o óbvio que nós temos aí constantemente, e estamos, graças a Deus, muito bem instruídos e muito bem abastecidos de literatura sadia nas nossas casas publicadoras a respeito do pentecostalismo, a respeito das igrejas pentecostais, né? Mormente as Assembleias de Deus no Brasil, seja na sua chegada em Belém do Pará, seja na sua chegada no Belenzinho, aqui em São Paulo, seja a sua chegada em Madureira, no Rio de Janeiro, a sua chegada em Santos, no Ministério de Santos, no Ipiranga, no bairro do Ipiranga, seja qual for a sua, vamos dizer, a sua base, né? O seu ministério, Ministério do Ipiranga, Ministério de Santos, Ministério de Madureira, Ministério do Belenzinho, e assim nós temos aí a Assembleia de Deus com suas várias bases, com suas várias... Não são várias doutrinas, não são várias igrejas, são vários ministérios. Uma igreja só, uma ideia, o pentecostalismo dividido em várias bases, vamos chamar de bases, para que nós tenhamos. Eu gostaria de falar também nesta lição algo que precisamos retomar na questão do pentecostalismo brasileiro, né? Nós vamos falar, eu vou focar bastante a questão da persistência dos primeiros missionários, principalmente na questão do proto-pentecostalismo, como nós dizemos, você pode dizer o que vem a ser proto é um protótipo, é um desenho, é algo que vem antes da construção principal, vamos dizer assim. Uma montadora vai montar um carro, ela vai criar um carro. Obviamente que virão alguns projetos antes para corrigir erros, falhas, aquilo que eles não querem, não que seja questão do proto-pentecostalismo para isso. Eu estou falando que algo vem primeiro para que depois os originais, o que vier, né, o original,
que servirá de modelo para os outros, ele tenha consistência e ele esteja dentro dos padrões exigidos e pensados pela engenharia, pela ferramentaria, por todas as áreas que trabalham no protótipo. Então, nós temos aí a ideia do proto-pentecostalismo, quer dizer, antes do propriamente conhecido, né? Nós vimos isto também na pré-reforma, né? Quando falamos dos reformadores, sempre falamos de Calvino, sempre falamos de Lutero, mas nós tivemos os pré-reformadores, tivemos os pós-reformadores, grandes nomes, homens, que trabalharam e fizeram em prol aí, depois, centenas de anos depois, ainda estavam trabalhando na questão da reforma. A questão do pentecostalismo no Brasil não é diferente. Existiram antes da chegada dos três primeiros principais nomes, né? Daniel Berg, Gunnar Wingren e também Luiz Franciscon, né? São os três nomes principais do pentecostalismo brasileiro. Antes deles, nós vamos ver que existiram antes deles outros pastores, missionários também, talvez até da mesma nacionalidade dos nomes principais, mas estiveram aqui antes, né? Estiveram antes e também eram pessoas batizadas com o Espírito Santo, falavam, tinham a evidência do falar em outras línguas, dom da glossolalia, do falar em línguas estranhas, mas o que eu quero fugir, não é fugir, o que eu não quero ficar é no óbvio, no que está na lição. Mas algumas características na vida destes homens e duas grandes mulheres, também dentro do movimento pentecostal brasileiro, duas grandes mulheres, eu separei até os nomes aqui no final, né? Tanto a Celina de Albuquerque quanto a Maria Nazaré, as nossas irmãs, que também tiveram fundamental importância, né? Relevância dentro do movimento pentecostal no Brasil. Então, eu gostaria de nós trabalharmos assim, sabe? Falar sobre a persistência deles, a obediência, a coragem, o desprendimento, tá? Eram pessoas destemidas, eram pessoas resilientes. Eu gostaria de falar de algumas particularidades também que fizeram com que acontecesse, né, esta vontade, este desejo de Deus no Brasil, ele se realizasse. Aí você pode me perguntar, mas, irmão Maurício, Deus precisa de ajuda para acontecer alguma coisa? Não, Deus não precisa de ajuda de ninguém. Porém, Deus conta conosco, veja, com a nossa persistência, com a nossa obediência, com a nossa coragem, com o nosso desprendimento, com o nosso sermos destemidos, resilientes, para que demos prosseguimento ao ministério que ele nos entregou. E qual ministério que ele nos entregou? Aqui, no caso, vai ser a chegada do pentecostalismo, a base, formar a base do pentecostalismo e espalhar a doutrina do Pentecoste em solo brasileiro. E, graças a Deus, foi também além das nossas fronteiras. A doutrina pentecostal saiu também de missionários brasileiros dentro desta ideia, tá bom? Então, nós vemos aqui que, no texto áureo, a imposição importante, a imposição de Paulo, né, a imposição das mãos sobre a igreja, os irmãos, e sobre eles foi derramado o Espírito Santo, e eles falavam em línguas e profetizavam. Então, nós temos aqui um cumprimento e duas evidências. A primeira evidência principal, que é o falar em línguas estranhas, e mais um dom acrescido. Foi dado o dom de línguas e também o dom de profecia, da profecia. Tá? Nós falamos na lição, numa das lições, eu não vou me lembrar agora, acho que dos juvenis, da CPED, que nós falamos sobre esta questão do profetizar, né? Do profetizar. E eu falei sobre a questão do modelo do ministério profético do Antigo Testamento, que ele começa na monarquia e ele se encerra com João Batista. Tá? Mas eu não falei que o dom se encerra. Vou repetir aqui para que, se porventura você quiser dar uma olhada, não se confunda com isso também. Não encerra o dom, encerra o modelo de trabalho, a forma de trabalhar. O modelo do ofício
do profeta do Antigo Testamento. Mas o dom de profecia, infelizmente, os cessacionistas vão se entristecer mais uma vez, mas o dom de profecia, graças a Deus, dentro dos demais dons do Espírito Santo, eles continuam até os dias de hoje e perdurará até o último dia da igreja na face da terra. Tá bem? Então, nós vemos aqui também, dentro da verdade prática, a responsabilidade que nós temos. Porém, essa responsabilidade, ela não pode estar atrelada. Eu vou repetir isto mais uma vez. Veja, à luz da palavra de Deus. Meus queridos irmãos, ainda mais como na aula que vem, se eu não me engano, a aula que vem nós vamos falar, na lição de número 10, sobre os movimentos pentecostais. Agora nós não vamos só falar do movimento pentecostal, mas dos movimentos pentecostais, que também são chamados de neopentecostais. É a preocupação de nós continuarmos a partir já deste momento, de agora, assim como tenho chamado a atenção das outras aulas também, a luz da palavra de Deus, é permanecermos dentro dos ensinamentos sagrados da palavra de Deus. Veja, apesar de a modernidade, os modismos, algumas novas práticas, às vezes até práticas esdrúxulas à palavra de Deus, parecerem bonitas, atrativas, interessantes, à primeira vista, algo que traz um determinado ou um aparente crescimento, e isto nos chame a atenção, porque, veja, trabalhar para Deus não é fácil, porque quando nós comparamos, como eu sempre digo, moro no interior, então eu vivo, não é que eu vivo da agricultura, mas vivo no meio da agricultura. Veja que é um serviço, um trabalho muito árduo, e às vezes até ingrato, porque ao final, aquilo que se tem de retorno não é o que se esperava, porque ou houve excesso de chuva, ou escassez de chuva, ou excesso de calor do sol, ou a falta deste calor. Quer dizer, é uma cultura que precisa, que depende de circunstâncias, e às vezes o retorno não é bom. Quando nós olhamos para o trabalho de Deus, também não é diferente. Também nós temos hinos maravilhosos, existe um jardineiro que chora ao ver cair do seu jardim uma flor, nós temos a canção do ceifeiro e do semeador, mas o que semeia, tanto quanto que ceifam, terão recompensas das mãos do Senhor. Mas às vezes, quando nós prestamos atenção nas letras, nós vamos ver que são trabalhos difíceis. São trabalhos difíceis e vão exigir de nós persistência, vão exigir de nós a obediência, coragem, desprendimento. E muitas vezes, meus queridos irmãos, parece que tudo que nós fizermos, eu falei também numa das aulas, agora de número 9, se você puder, nós temos aí 5 faixas, 5 aulas, 5 faixas etárias diferentes, e você pode, não, 5 não, são 2 adultos, 2 jovens e um juvenil. Então são 3 faixas etárias com 5, aí sim, 5 revistas diferentes. Você pode prestar atenção. Então nós vamos ver que tudo isto, às vezes, bate aquele desespero e nós pensamos assim, já que não está funcionando desse jeito, vou fazer de outro, vou tentar outro. Veja que a obra de Deus ela é baseada na oração. Podemos usar estratégias, podemos pensar em estratégias, mas não podemos mudar a base do trabalho que é oração, Bíblia, santificação e esperar na vontade do Senhor. Esperei com paciência no Senhor, o salmista diz no Salmo de número 40. Porém, ele diz que cada membro do corpo de Cristo, à luz da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus. Quer dizer que aquilo que nos ilumina, que nos aclareia, que nos traz ideias, que nos dá, vou repetir agora a palavra, que nos dá estratégias, não pode ser outro livro, tem que ser a palavra de Deus, tem que ser a palavra de Deus. Existem muito bons livros, eu não vou negar isto, mas a Bíblia ela deve ter prioridade, ela deve ter relevância, ela deve ser o nosso livro de cabeceira, para nós termos estas ideias. Qual é a ideia? Cultivar o desejo de buscar mais de Deus. E às vezes a questão de buscar mais de Deus
esse mais de Deus, às vezes, ele é complicado também. O mais, às vezes, de Deus, ao invés... Eu me lembro de teve uma coisa interessante, eu estava numa luta muito grande, eu ainda morava na cidade de Mauá, e eu estava com a minha esposa, minhas filhas muito pequenas, ainda muito bem pequenininhas, e eu estava passando por um deserto muito grande, né? Nós cristãos temos este linguajar. Então eu estava passando por um momento muito difícil da minha vida, com a minha família e tudo, mas estava esperando em Deus. Num determinado momento, eu estava passando no meio da praça ali de Mauá, passei na frente de uma casa do norte, a gente chama de Caixama, não sei se ainda tem casa do norte, e eu olhei um pedaço de bolo de puba e eu fiquei com vontade de comer um pedaço de bolo de puba, mas eu não tinha dinheiro, né? E passei, e uma irmã nos encontrou, nos parou, e ela disse assim: olha, eu tenho uma mensagem de Deus para você. O Senhor manda te dizer que você está no deserto. Eu falei: maravilha, isso aí eu já sei. Porque eu estou com vontade de comer um pedaço de bolo de puba e eu não tenho dinheiro para comprar, então eu sei que eu estou no deserto. Ela falou: mas a mensagem de Deus é esta, que Ele não vai te tirar do deserto. Então, às vezes, o mais de Deus é menos para nós. É menos para nós. Eu já estava numa situação difícil, já não estava bem. E Deus ainda olha para mim e diz assim: eu não vou te tirar desse deserto agora, você vai continuar aí, você vai ficar no deserto. E a única coisa que eu pude fazer foi abaixar a cabeça e dizer amém. E o complemento da mensagem foi esta: porém, eu estou contigo em cada passo deste deserto. Então, às vezes, o buscar mais de Deus é nos levar, às vezes, a mais longe das fontes de águas, das fontes das bênçãos, nos deixar mais distante da bênção, aparentemente falando. Veja, nós falamos aqui de tempos servindo a Deus, estando na presença de Deus, procurando estar na presença de Deus. Veja, deve cultivar o desejo de buscar mais de Deus. Para quê? Para que a chama do Espírito não se apague. Quer dizer, para que este calor, este desejo intenso, esta vontade, este brilho, esta chama, ela não arrefeça, ela não diminua, ela não se extingua, ela não se apague. E nós precisamos da chama do Espírito de Deus na nossa vida, porque nós estamos num momento muito difícil, porque, veja, um paradoxo, nós estamos num tempo muito difícil, porque é um tempo de muita facilidade. Parece que tudo é fácil, sabe? Você fala uma palavra, cita um texto ou uma palavra de efeito e, num passe de mágica, dá-se a impressão que a situação toda muda, Então, veja, por isso que eu disse que há uma certa ironia. Nós estamos num tempo difícil porque tudo é fácil. Veja, difícil e fácil na mesma frase. Mas por quê? Porque as pessoas... nós estamos vivendo o evangelho da facilidade. Sabe, o evangelho do 3 minutos está pronto, igual aquele lamen que você faz com 3 minutos, tem uma aparente refeição que não tem nada a ver com refeição, também não estou falando mal da comida, tá? Não tem nada a ver com isso, estou falando de evangelho. Tá? Nós estamos no tempo do micro-ondas, no tempo das lavadoras de louça, das lavadoras de roupa. Antigamente era tudo na base aí do rio, né? Do batedor, do lavar louça, do lavar roupa, esfregando ali naquela, eu não sei como é que chama aquela parte, mas hoje tudo é fácil. Então está difícil porque tudo é fácil. E dentro desta facilidade, não exige de nós muita coisa, não vai exigir de nós muita coisa. E nós trouxemos esta facilidade para a vida espiritual. Infelizmente, nós trouxemos essa facilidade. Então, parece que é um estalar de dedo e tudo se resolve, tudo acontece. Antigamente, não. Eram orações, eram vigílias, eram consagrações, eram santificações, eram jejuns, eram orações, e nós precisávamos pôr a boca no pó. Hoje parece que não, mas não porque mudou. O evangelho continua o mesmo, a Assembleia de Deus continua a mesma, a palavra continua a mesma, as ideias vindo de fora é que estão diferentes. As ideias vindas de fora, sabe?
ao que nós vamos tentar falar, se Deus nos permitir, a semana que vem. As ideias que estão vindo de fora. Os primeiros 30 anos da Assembleia de Deus, vamos contar assim, eu não sei, me contaram, eu ouvi isso há muitos anos atrás, os primeiros 30 anos da Assembleia de Deus, hoje nós estamos com mais de 100 anos, então vamos lá, vamos dividir aí em 30 anos. Os primeiros 30 anos éramos os únicos. Veja, nós temos aqui a chegada do pentecostalismo e tal, um crescimento, se tornou a maior denominação pentecostal do mundo, tal, ninguém conseguia sequer imitar as Assembleias de Deus, vamos dizer assim. Depois dos próximos 30 anos, dos 30 aos 60, as outras denominações começaram a copiar. É daí que você vai vir termos como carismáticos, renovados, neopentecostais. Você vai ver uma série. Por quê? Agora começa a se assimilar esta doutrina. Mas a preocupação não é tanto o primeiro quanto o segundo terço. Mas o último, o terceiro terço, vamos dividir em mais 30 anos, infelizmente aí a Assembleia de Deus começa a copiar as outras denominações e começa a trazer aquilo que aparentemente parece doutrina, aparentemente tem cara de doutrina, tem cheiro de doutrina, tem gosto de doutrina, mas não é doutrina. E trouxemos os costumes de outras denominações para o nosso meio. E isso, infelizmente, acabou atrapalhando, vamos dizer assim, porque uma denominação que não está acostumada com certas coisas e agora tem uma enxurrada de novidades vindo, passando por cima dos muros e vindo para cima do povo, e o povo não está acostumado com determinados costumes, com determinadas feituras, e isso trouxe um problema grande, porque não se sabia o que fazer com toda aquela informação que estava vindo. Tá bem? Então, nós vemos aqui sobre a chama. Por que isto? Por que eu falei tudo isso? Porque no objetivo número 2 está conhecer a chegada do pentecostalismo. Mas agora nós estamos no tempo de reconhecer. Nós precisamos conhecer de novo. Nós precisamos voltar aos primórdios. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar às características que nos trouxeram, vamos dizer aqui, os primeiros 30 anos, ou até a metade da nossa história, os 60 anos, voltar a isso, a reconhecer o pentecostalismo, porque as manifestações pentecostais que nós vemos hoje não são sequer parecidas ou próximas àquilo que nós aprendemos ou vivíamos, tá? Para onde você vai ver o neopentecostalismo. São doutrinas estranhas, realmente estranhas. E tem denominação, eu não estou falando de evangélicos, mas tem de uma determinada igreja que diz que fala em línguas estranhas. E é tão estranha realmente que nem o céu conhece. Nem o céu conhece porque não há base para isso. Antes, veja, a evidência do batismo, falar em línguas estranhas. Mas a evidência do batismo exige também algumas, nós vamos ver na vida dos pioneiros aqui, como eu disse, nós vamos tentar sair da mesmice, do óbvio, e você vai ver que essas pessoas elas tiveram a característica, aconteceram coisas diferentes do normal para que todo esse movimento, eu pediria que abaixasse um pouco, fazendo um favor, todo este movimento acontecesse e nós chegássemos ao ponto em que nós chegamos hoje. Então, nós temos dentro do motivo de oração conservar a chama pentecostal no Brasil. Então, se nós temos que conhecer, nós precisamos reconhecer. Agora, voltar a conhecer, voltar ao princípio, voltar aos rudimentos até talvez, como diz o apóstolo no seu evangelho. E na introdução, nós temos aqui, veja, as primeiras experiências, batismo no Espírito Santo com evidência de línguas estranhas no Brasil, a evidência de Gunnar Wingre, Daniel Berg, a evolução do pentecostalismo no Brasil. Esta é a introdução do que nós vamos procurar tratar na nossa prosa deste momento. Então, primeiro ponto, o proto-pentecostalismo. Veja, por que proto?
Porque há relatos de batismo com o Espírito Santo e glossolalia, quer dizer, o dom de línguas anteriores à vida dos primeiros missionários pentecostais, Gunnar Wingre, Daniel Berg e também Luiz Franciscon, né? Então, havia aqui, houve, no ponto de número 1, por isso que eu disse que nós vamos dar uma estendida, agora vamos acelerar um pouco, veja, no meados do século XIX, um movimento populacional vindo da Europa em direção ao Brasil, principalmente ao Rio Grande do Sul. Dentre eles estava o pastor Fritz Matschulat, não sei falar o nome dele, vindo da Alemanha em 1893. Segundo a tradição, ele era um homem piedoso que já orava em línguas estranhas. Então, veja, antes da chegada já existia. Por quê? O pentecostalismo está chegando no Brasil, mas já estava nos Estados Unidos. Rua Azusa, tá? Vamos lembrando da história, tá bem? Os batismos, tá bem? Seymour, William Seymour, nós vamos falar, né? Falamos sobre alguns nomes, o mais conhecido para nós da Rua Azusa. Nós vamos ver que o pentecostalismo está chegando no Brasil. Tá bem? Ele não está agora sendo derramado no Brasil, tá? Ele está chegando para ser derramado. Se ele está chegando é porque ele já aconteceu, já havia acontecido em outros lugares. Em outros lugares. Então nós temos aqui um pastor alemão, né, no bom sentido da palavra, um pastor vindo em 1893 e ele já, além de ser um homem piedoso, ele também já orava em línguas estranhas, tá bem? Por isso, proto-pentecostalismo, tá bom? O ponto de número 2 vai falar outro nome, o pastor Paulo Malaquias, pastor da Igreja Batista de Ramada, no município de Ijuí, no Rio Grande do Sul, teve uma experiência pentecostal em 1908. Então, as pessoas não sabiam, até então as pessoas não sabiam explicar este fenômeno, tá bem? Assim como nós vemos outros fenômenos na Bíblia que era necessário perguntar, olha, vocês conhecem? Não, nós só conhecemos o batismo de João. Você entende o que você lê? Como é que eu vou entender se ninguém me explica? Então, veja, estava acontecendo, o movimento já estava acontecendo, começando no Brasil, porém as pessoas ainda não sabiam. Aqui no caso do pastor Paulo Malaquias, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, né? Era diferente, era um movimento de Deus diferente naquele lugar, em 1908. E nós vamos ver aí o surgimento em 1911, são 3 anos antes, praticamente, da chegada dos missionários suecos, tá bem? Gunnar Wingre e Daniel Berg, tá bom? Então nós falamos aqui sobre a experiência pentecostal de Paulo Malaquias, era o nome desse pastor da Igreja Batista de Ramada, no município de Ijuí, no Rio Grande do Sul. Ele teve essa experiência pentecostal em 1908, porém não conseguia se explicar, não sabia-se como explicar. Ponto de número 3, nós vamos ver outra experiência, outro nome, Pedro Graudin, né? Nasceu em Riga, na Letônia, e sempre se aplicou ao Evangelho. Ele desembarcou no Brasil em 10 de junho de 1900. Ele desembarca no Brasil em 1900, dia 10 de junho. Então, veja, pastor da igreja Leto de Letônia, Leto Batista, né, de Guaramirim, Bananal, em Santa Catarina. Graudin foi batizado com o Espírito Santo, além de receber o dom de profecia. Vamos voltar lá, aqui em Atos 19:6. Falavam em línguas e profetizavam. Então, Pedro, Graudin, além de batismo com o Espírito Santo, ele também recebeu o dom de profetizar, tá bem? O dom de profecia. Em 1933, após a visita do pastor André Bernardino da Silva à cidade, Graudin passou a fazer parte da membresia da Assembleia de Deus, tá bem? Então, sem puxar brasa para a sardinha de seu ninguém. Então, nós temos aí 3 nomes que nós vamos ver aí 3 experiências proto-pentecostais, quer dizer, antes da chegada dos missionários propriamente dito, né? O pastor Fritz, o pastor Paulo e o pastor Pedro eram homens que já haviam recebido o dom, o batismo, né? A experiência pentecostal, porém, antes da chegada dos missionários propriamente dito.
Então nós vemos que o Brasil já havia sido agraciado. Ele chega, principalmente Pedro Graudin, ele chega em 1900, são 11 anos antes da chegada dos missionários, como eu disse, os principais aí da questão pentecostal no Brasil, tá bem? Então, outro ponto de partida interessante, como nós vemos, então, o ponto de partida da lição diz assim, Jesus batiza com o Espírito Santo. Como nós vemos a chegada antes e as manifestações anteriores a Daniel Berg e Gunnar Wingren, o que nós chegamos? A lógica, o interessante, até para lembrar nos nossos dias, que quem batiza com o Espírito Santo, veja, é Jesus Cristo. Não é anjo, não é homem, não é pastor, não é mulher, não é homem, não é criança, não é arcanjo, não é querubim, não é isso. Quem batiza com o Espírito Santo está aqui. Jesus Cristo, Jesus batiza com o Espírito Santo. Tá bem? Então é ele quem derrama ou quem nos enche e nos faz transbordar do Espírito Santo de Deus. Tá? Então, lembrando disso, porque há também, infelizmente, nesta questão neopentecostal, talvez a gente trate com um pouco mais de profundidade essa questão, nós vemos aí anjos com bandeja de prata, cheio de instrumento disso, daquilo outro, e batizando com o Espírito Santo, e derramando, e ungindo, e separando, e fazendo isso e fazendo aquilo. Nós precisamos tomar cuidado. Anjos maravilhosamente criados por Deus, seres celestiais maravilhosos, porém, toda honra, glória e poder pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Eles estão para nos ajudar, para nos auxiliar na obra do Senhor. 2. Os precursores do pentecostalismo no Brasil. Aqui eu começo a pôr algumas distinções. Aqui eu começo a colocar aquela ideia que eu disse que nós vamos tentar fugir do óbvio que está na lição. Já está, né? Então nós temos o italiano Luigi Franciscon, que organizou a primeira congregação cristã do Brasil em São Paulo, que também não se chamava Congregação Cristã e nem no Brasil, porque do foi para o no, para dar uma outra ideia. Claro, a gente explica sobre isso. Tá bem? Então, Luiz Franciscon veio junto com Daniel Berg e Gunnar Wing, que vem para São Paulo, né? Aliás, que vão para o Pará, para Belém, no Pará, tá bem? Na capital do Pará, Belém. E por isso a Assembleia de Deus lá, ministério lá, foi a primeira Assembleia de Deus no Brasil, lá no estado do Pará, na cidade de Belém do Pará. Tá bem? E lá foi Daniel Berg e Gunnar Wing, e Franciscon vem para São Paulo, depois daqui ele vai para o estado do Paraná, ele fundamenta a congregação cristã no Brás e vai para o estado do Paraná e deixa, se eu não me engano, a história é essa, e deixa a congregação aqui cristã na mão de obreiros totalmente despreparados, vamos assim dizer, e aconteceu o que nós vemos hoje. Tá? Isso foi acontecendo com o decorrer do tempo. A experiência pentecostal de Gunnar Wing. Aqui eu quero colocar um adendo interessante. Veja, em novembro de 1909, numa conferência realizada na primeira Igreja Batista Sueca de Chicago, Gunnar passou pela experiência do batismo com o Espírito Santo e do falar em línguas. Veja, porém, tem uma carta referida no Diário do Pioneiro, dele mesmo, datada de 1º de abril de 1930, o ano de lançamento é 2018, na página 18, Wingren relata ter sido direcionado por uma irmã Aleluia. Aleluia. É aqui que eu quero parar. Veja, a importância do círculo de oração nas nossas igrejas. Precisamos urgentemente restaurar este maravilhoso ministério. Eu sou fruto do círculo de oração. Eu. Todos os domingos pela manhã, a minha afinada mãe me acordava, eu já sabia, as irmãs do círculo de oração estavam em casa. E a única coisa, sabe o que elas me diziam todo domingo de manhã? Maurício, Jesus te ama. Fazia uma oração e ia embora.
Todo domingo de manhã, elas me acordavam depois da escola bíblica para isso. Veja, ele relata aqui, ó, por uma irmã, ter sido direcionado por uma irmã ao batismo com o Espírito Santo. Na carta, Wingren descreve que foram as irmãs que intercederam a Deus para que ele pudesse receber a promessa. Meus irmãos, senhores pastores, senhores presidentes, irmãs, o círculo de oração é um departamento fundamental na igreja. Nós precisamos, principalmente nós obreiros, que temos o nosso trabalho secular, temos não que as irmãs não tenham, não é isso, mas vejam quantos de nós nascemos debaixo de orações, de grupos de círculo de oração. Semana após semana, todos os dias de manhã, santas mulheres que servem a Deus estão ali de joelho. Veja, e Wingren, ele declara que ele foi direcionado para o batismo com o Espírito Santo, quer dizer, ele foi incentivado, instruído, doutrinado por uma irmã, e as irmãs foram essas, vamos dizer, as causadoras, vamos dizer aqui, ele descreve, que intercederam a Deus para que ele pudesse receber. Veja, círculo de oração. Nós precisamos urgentemente do círculo de oração, de novo, nas igrejas, de novo, buscando, intercedendo por toda a igreja e principalmente por nós, obreiros do Senhor, que precisamos infinitamente da oração destas santas mulheres que servem a Deus, tá bem? Então eu falei que essa aí. Então vamos agora para o ponto de... Eu falei da experiência de Wingren. Agora vamos falar da experiência de Berg, Daniel Berg. Olha a coisa interessante. Veja, com Gunnar Wingren, ele inicia um movimento que deu origem às Assembleias de Deus do Brasil, tá bom? Tá. Ele retorna até a Suécia, lá ele reencontra seu amigo de infância, Levi Petrus, que o apresentou a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Ele regressa para os Estados Unidos e veja que coisa aqui interessante. Berg orou com persistência a Deus pelo batismo com o Espírito Santo e Deus ouviu a sua oração, selando-o com a promessa. Duas experiências. Veja, a primeira, a importância do círculo de oração. A segunda, a experiência pessoal, a intimidade pessoal. Veja, aqui Daniel Berg é citada a sua persistência, a sua resiliência, a sua paciência, a sua vontade de ser batizado com o Espírito Santo. Ele busca, ele intercede, ele clama, ele devota a sua vida. E até enquanto ele não recebe o batismo, ele não é selado com o Espírito Santo, com a promessa, ele não para de orar. Mas, irmão Maurício, fui selado, fui batizado. Paro de orar, persista para que essa chama aumente, para que você transborde. Você transbordando, você vai derramar, você vai espalhar esta doutrina maravilhosa para outros, e outros serão selados, batizados, falarão em novas línguas, expulsarão demônios, como o Senhor Jesus Cristo disse. Tá bem? A questão de batizar aqui, expulsar demônios, é no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos separar as coisas para não falar que eu estou falando besteira. Mas vejam a persistência de Berg pelo batismo com o Espírito Santo, e Deus ouve a sua oração. Então vejam bem, todos serão batizados? Não sei, o batismo é para todos? É, mas nós precisamos buscar com persistência, sabe, pessoal, termos uma intimidade com Deus, até tocarmos a veste e Ele olhar e dizer: de mim saiu virtude, eu vou te selar, eu vou te batizar com o Espírito Santo. E nós precisamos voltar, sabe? Nós conhecemos o batismo, agora nós precisamos reconhecer o batismo. Reconhecer que sem o batismo com o Espírito Santo, com evidências do falar em línguas estranhas, nós não somos as Assembleias de Deus do Brasil. Nós não somos.
Nós não somos pentecostais. Seremos aí mais uma denominação, mais uma igreja, ou o que quer que seja chamado. Mas menos pentecostal, menos pentecostal. Tá bem? Então, enquanto nós vimos a importância das irmãs na vida de Wingren, nós vamos ver a persistência pessoal na vida de Berg, de Daniel Berg. Tá? Então, aqui o interessante é que quando ele vai para a Suécia, ele encontra Levi Petrus, que também é um pregador pentecostal batizado, com evidências de língua estranha, e ele é instruído. Só que ele não fica só na instrução. Voltando para os Estados Unidos, ele volta nessa viagem buscando a Deus em oração, persistindo, insistindo, sabe, criando esse relacionamento, esta intimidade, até que o Senhor o sela com a promessa, com o batismo, com o Espírito Santo. Amém? Se nós não tivermos isto, nós não passamos de mais uma denominação. Tá bem? Sem desfazer de outras denominações. Mas não poderemos ser chamados Assembleia de Deus. Porque o título Assembleia de Deus ele está intimamente ligado ao pentecostalismo no Brasil, ao Pentecostes, aos dons do Espírito Santo, a uma igreja pentecostal, 2, 3, a experiência pentecostal de Levi Petrus, eu acabei de dizer aqui, tá bem? Desempenhou um papel decisivo na formação e desenvolvimento do movimento pentecostal em seu país, Suécia. Agora ele pega e impulsiona o desenvolvimento da liderança das Assembleias de Deus no Brasil. Com quem? Com Berg, influenciou diretamente o pastor Daniel Berg com a doutrina pentecostal. O que nós podemos separar aqui dentro da doutrina, dentro do batismo, dentro do selar com o Espírito Santo? Ele se torna um discipulador. Ele vai instruir. É aqui que está onde eu queria falar sobre o destemido, sabe? A pessoa que não tem medo de falar. Ele é corajoso, ele é desprendido. Então ele vai falar de uma doutrina, de um ensinamento, de uma instrução bíblica que era novidade, principalmente no nosso país, Tupiniquim, principalmente no nosso país, mas ele não deixou se amedrontar, se assustar com isso. E nós vemos aqui, veja, o círculo de oração, vamos chamar assim, o círculo de oração na vida de Wingren, nós vemos aqui uma intimidade pessoal, em particular com Deus, com Berg, e nós vemos aqui também um discipulador, um ensinador, um disseminador da doutrina em Petrus. Isso tudo, nós vemos a atuação de quem? Do Espírito Santo de Deus na vida deles. Se essa chama pentecostal se apagar, não vai ter círculo de oração, não vai ter uma vida pessoal com Deus e não vai ter um discipulador que diga, Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo e vai voltar para nos levar para o céu. E eu garanto para vocês que eu estou me segurando aqui. 3, e último, o avivamento pentecostal no Brasil. Tá? Então nós vemos no Brasil a chama pentecostal se expandeu com mais rapidez e intensidade. Não só porque os missionários chegaram e se instalaram no Belém, ou em Belém do Pará. Não só por causa disso, mas por causa de todas estas características que nós estávamos falando, que faziam parte da personalidade destes homens e mulheres. Tá? Não nos esquecendo, vamos falar agora da irmã Celina de Albuquerque e vamos falar da irmã Maria Nazaré. Tá bem? Homens e mulheres que se permitiram ser usados, tá? Sem limites. Eles simplesmente se entregaram como ferramentas, como instrumentos nas mãos de Deus. E eles fizeram a diferença. Então, a chegada dos missionários suecos em solo brasileiro, após constatar que se tratava, quer dizer, houve uma revelação que eles iam para um lugar chamado Pará. Mas onde fica esse tal de Pará? Talvez eles pudessem até perguntar onde fica esse tal de Brasil. Mas eles não estão onde fica Pará. Então, Belém, Pará, Brasil. Bora, toca o barco para lá, chega, desembarcam aqui em 1910. Só que eles não chegam aqui molhados das águas do mar. Não. Eles não chegam aqui respingados das águas do mar que assolaram talvez a viagem deles dos Estados Unidos para cá de navio. Não, eles chegaram aqui em chamas. Eles chegaram aqui com o coração inflamado pelo Espírito Santo,
com desejo, com vontade de transmitir o Evangelho, principalmente a doutrina do Espírito Santo, a doutrina do batismo do Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas estranhas e a dotação dos dons do Espírito Santo para aqueles que creem. Então, eles chegam aqui incendiados pela chama pentecostal. Veja que eu não sei quantos dias eles levaram para chegar aqui de navio, mas toda aquela água não arrefeceu a chama do Espírito Santo em seus corações. Tá bem? As primeiras chamas do avivamento. Então, Daniel Berg e Gunnar Wingren foram acolhidos no porão da primeira igreja batista e lá pregaram sobre a doutrina pentecostal. Foi então que, em junho de 1911, a 1h da manhã de uma quinta-feira, na rua Siqueira Mendes, número 67, na cidade de Belém, a irmã Celina de Albuquerque foi batizada com o Espírito Santo. E aqui agora não há mais quem possa deter. Não há mais. Quando nós olhamos aí, né, não tem mais como deter agora essa chama. Pronto, a irmã Celina foi batizada com o Espírito Santo. Enquanto orava. E, obviamente, como a Igreja Batista é tradicional e agora uma doutrina pentecostal totalmente diferente, eles agora são convidados a se retirarem e eles vão abrir outra igreja. Obviamente, nasce a Assembleia de Deus no Brasil após o seu surgimento em Belém do Pará, em 1911, a princípio como Missão da Fé Apostólica, que também estava na Rua Azusa. Nenhuma denominação evangélica teve um crescimento tão acelerado e significativo como a Assembleia de Deus no Brasil. Ou como Assembleia de Deus. Tá bem? E até ela se tornar a maior denominação pentecostal do mundo. Eu tentei sair daquilo que está, não é mesmice, do que está na lição. Mas chamar a atenção para outros pontos que nós precisamos rever e, se preciso, trazer de volta para as nossas vidas. Tá? Principalmente, nós falamos sobre ser destemidos, persistentes, obedientes, corajosos, desprendidos, tá bem? E, acima de tudo, irmãos, voltarmos a ser pentecostais. Não permitir que a chama se apague. Não permitir que nada venha a arrefecer a chama do Espírito Santo na nossa vida. E que nós possamos novamente, né? Não falamos com orgulho isso, somos a maior igreja pentecostal do mundo. Não é orgulho, não é orgulho. Mas nos dá um determinado receio pensar no futuro. Então, que o futuro seja, que Deus seja benéfico para nós. E continue batizando irmãos, irmãs, jovens e crianças com o Espírito Santo, dotando-os do falar em línguas estranhas, dotando-os dos dons do Espírito Santo. E que o Evangelho de Atos dos Apóstolos, que a doutrina do capítulo 2 de Atos, que a chama repartida como línguas de fogo, ela continue fazendo parte da nossa história. E se em algum lugar ela cessou, que em nome de Jesus Cristo ela volte. E o fogo vai arder continuamente sobre o altar. Não vai se apagar. Porque como foi em junho de 1911, a 1h da manhã, de uma quinta-feira, na rua Siqueira Mendes 67, na cidade de Belém, a irmã Celina de Albuquerque foi batizada com o Espírito Santo. Que neste domingo, ou no dia que você estudar, ou no dia que você der esta aula, mais irmãs Celinas, mais irmãs Marias
Nazaré sejam batizadas com o Espírito Santo. Que haja um derramamento, um avivamento, uma efusão maravilhosa do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas e nas nossas igrejas, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um despertar que mudou a nação. E que esse despertamento continue mudando não somente a nossa nação, mas o globo terrestre, sendo incendiado pela chama do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Amém? Fiquemos todos com a paz do Senhor, busquemos cada vez mais nos encher do Espírito Santo e até a próxima aula, se assim o Senhor Deus nos permitir. Amém? E a paz do Senhor.